E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe. Eu sou a Lu Rinaldi e já começo o nosso podcast agradecendo nossos apoiadores, que hoje um deles está aqui com a gente, que é a Gummy Med, ao Movimento Abaixada, Sub8, Wido e Thermomix. Isso aí, Lu. E aí, como a Lu comentou logo no início, nós temos um novo apoiador saboroso. Muito mais do que creatina, né? E produtos em Gummy. A Gummy Med foi feita por 2 médicos criados aqui em Santos, né? Então a gente tem essa coisa bem local. E a gente ficou muito animada quando ofereceram pra gente conhecer essa marca. A gente gostou, a gente tá adorando, estamos viciadas. Finalmente tomando creatina. Finalmente, direito, decentemente. Né? Que era um dia sim, 8 dias não tomando creatina. E aí a gente resolveu trazer os fundadores aqui no nosso podcast pra conversar com eles. A gente já bateu o maior papo aqui no off, já dava outro podcast. Mas apresentando vocês, a Érica e o Henrico Schneider, médicos, cirurgiões, cirurgião de acesso. Que a gente descobriu hoje o que é, muito importante. Inclusive, gente, fiquem ligados nesse casal aqui, que além de Gummy tem muito mais informação, mas hoje nós vamos falar de Gummy. Sejam bem-vindos ao podcast. Muito obrigado por estar aqui, por essa oportunidade de estar conversando, de estar explicando o que é a creatina, porque tem muita gente que não sabe, na verdade, a proposta da Gummy Med, na verdade, é não só um produto, é trazer um conhecimento também. É uma coisa que a gente sempre conversou, porque nós, como médicos, a gente sempre quis isso, sabe? A gente quer o bem, entendeu? E, claro, como sempre, tem sempre a parte comercial que temos que fazer, mas a gente também quer divulgar conhecimento. Então, estar aqui e conseguir divulgar o conhecimento e mostrar qual é a nossa proposta, até por que a gente fez isso, no final das contas, é muito legal. Obrigada. Então eu queria começar já com uma pergunta para vocês. Como é que, pegando o gancho da Érica, como é que a Gummy entrou, como a creatina e a Gummy entrou, vocês médicos, cirurgiões, como isso entrou na vida de vocês, que não por serem obviamente atletas, parece, né? Aleatório, né? Como é que a coisa nasceu para vocês? Então a história da marca é uma coisa interessante, né? Eu acho que, como tudo no empreendedorismo de uma forma geral, eu tentei solucionar um problema dentro de casa e acabei conseguindo dar uma solução para um problema que mais pessoas têm, além da Érica, né? Que ela, depois de 2 filhos, começou a se cuidar melhor, começou a querer malhar mais, começou a querer cuidar mais do corpo, começou a entrar na parte de alimentação melhor, rotina de treino melhor. Ir pra academia direitinho, que eu era meio Parou assim. De negligenciar. Aí faltava só a creatina. Entendeu? Aí a gente foi na nossa Nutri, que a gente ama de paixão, e aí ela falou, Érica, creatina. Exato. E aí começou a briga. E aí ela tomava um dia, esquecia 3, aí deixava de tomar 2, porque é não muito gostava, chato aquele pó. Aí eu pegava no pé dela, e ela falava, cara, não consigo tomar. E aí a gente realmente viu que era um problema real, não era frescura. E aí teve a história da viagem, né? Que aí a gente foi viajar. E aí ele falou assim, não, você tem que continuar porque você tem que tomar todo dia. Se você não tomar todo dia, não funciona. E aí a gente levou o pote em pó. E aí não levou colher. E aí a gente não tinha como dosar. Nossa. E a gente não tinha como colocar na chiqueira, boca. Não e tinha aí nada. Aí tem que jogar na boca, jogar água. Aí eu falei, não vou Deve tomar ter isso, creatina não até adianta. hoje no dente, né? O dentista ama, né? Porque acaba com o dente também. Pois uma coisa que Ah, a é? galera condena pra caramba. O pessoal da Odonto fala que faz bastante mal pro esmalte do dente, essa questão da ingestão direta. Tá vendo? Mais uma coisa que a gente não sabia. Ah, entendi. Mesmo sendo claro, Mesmo por causa... você tolerando aquilo, é ruim pra tua saúde dentária, né? Então não vale a pena. E aí eu comecei a tentar entender como solucionar esse problema para ela, né? E aí, dentre as minhas viagens aí para fazer acesso, né? Que se quiser depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu tinha bastante tempo livre e minha cabeça meio maluca acabou visualizando ali uma oportunidade de tentar melhorar a experiência do consumo da creatina, trazendo uma coisa gostosa para o negócio.
e transformando numa experiência sensorial mesmo. Parece, sei lá, já falaram que parece bala fine, sete belo, doce, ninguém acredita que não tem açúcar. Sim. Enfim, o próprio cheiro dela, quando você abre o pote, você É muito já bom, sabe, né? É absurdo, né? Toma conta do ambiente. É. E aí, finalmente, ela conseguiu tomar direito e agora eu tenho um outro problema, que eu tenho que segurar ela pra ela tomar a dose certa, porque agora ela quer comer o pote inteiro. Inclusive nossa filha, né? Que a gente tem uma filha de 4 anos A e todo dia. Catarina me pede pra tomar todo dia. Dá uma balinha dessa aí. É surreal. Você falou que dá pra dar uma dose pequena, Uma dose baixa né? dá. Aham. Meia gamezinha pra ela, tranquilo. E aí, já falando disso, né, a gente tava comentando que a creatina ou muitos atletas usam, né? As pessoas buscam quando querem, quero ser mais saudável, tenho que suplementar algumas coisas, mas também pra todas as idades, né? Existem outras indicações, né? Como que é isso? Sim, olha, uma coisa que é um pouco de mito, que as pessoas pensam assim, só quem malha, quem quer ficar bombada na academia tem que tomar creatina. Gente, não é bem Já isso. foi, né? Já foi É. isso. Hoje em dia tem estudos científicos mesmo, embasamento científico, falando tanto da melhora cognitiva, do ponto de vista cerebral mesmo, porque a ATP vai ajudar a melhorar do ponto de vista de funcionamento cerebral e recuperação. O que é ATP, Erika? Desculpa, ATP vai lá. ATP é sacanagem, Desculpa, vai lá. A ATP, ela é a molécula que carrega o fosfato para mitocôndria, então é como se fosse a gasolina da célula. Tá. Então, a creatina, ela faz com que você tenha uma reserva de fosfato otimizada dentro das células que tem maior metabolismo, que são o músculo e o neurônio. E aí, quando o teu corpo precisa dar aquele up ali na energia, ele consegue sequestrar essa molécula de fosfato e gerar a molécula de ATP, que são 3 fosfatos juntos, para a mitocôndria poder funcionar. Então, basicamente é isso. E é interessante porque a creatina, ela está fazendo um movimento agora na parte do wellness, né, nesse mercado, e está saindo daquele suplemento que todo mundo achava que era do marombado e está virando um suplemento de longevidade. Não é nem mais um suplemento de performance, ele é um suplemento de envelhecimento saudável, de qualidade de vida, de longevidade, de melhora cognitiva. Ele tem tá aumentando o escopo de uso dela, né? E a partir de que idade que é recomendado o uso? Isso é polêmico, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria vai me matar se eu falar isso, mas assim, não tem restrição de idade. Por exemplo, adolescentes que têm alto desempenho, então, sei lá, um atleta sub-15 que está jogando no Santos, por exemplo. Ele Sim. tem um gasto energético absurdo. Ele precisa de uma recuperação muscular diferente da minha filha de, sei lá, 4 anos que só vai pro colégio. Sim, claro. Brincar. Então, essa galera se beneficia do uso. Em teoria, a população mais jovem, ela tem uma sobra energética, né? Então, se você for pensar na questão da reserva energética sozinha, não tem tanto sentido assim, mas não existe uma contraindicação para uso em adolescentes, em crianças, gestante não tem problema usar. A Anvisa, ela traz ali uma recomendação no rótulo que é por parte regulatória do órgão, que diz que a recomendação é acima de 19 anos e não é recomendado para gestante. Mas a gente da parte médica sabe que a gestante, ela se beneficia por conta ali da perda do excesso de metabolismo da gestação, perda de massa muscular para poder suprir isso, porque ela não consegue comer o suficiente para poder gerar aquilo ali. As gestações hoje são acompanhadas por treinadores, por educadores físicos, para poder evitar aquela parada, né, de treinamento durante a gestação que causa perda de massa magra e piora ali a qualidade de uma série de fatores. Então a creatina, ela pode ser usada ainda nessa fase também. E pelo benefício cognitivo, ela não tem restrição, tipo, não tem idade máxima para Minha avó de 88 anos hoje toma e ela, assim, ela relata que melhorou várias coisas ali que parecem triviais, mas que fazem muita diferença na qualidade de vida dela, né? Então, a memória dela tá melhor, a atenção dela em atitudes ali, em coisas do dia a dia tá melhor, ela cozinha melhor, ela consegue prestar mais atenção nas coisas, ela chega no final do dia com menos fadiga mental, menos cansada, aquela sensação de cabeça pesada. Então, isso tudo está relacionado também com o uso da creatina por essa questão dela suprir um gasto energético e gerar ali um combustível para a célula dela que ela não vai conseguir na alimentação. Sim, e aproveitando o gancho dessas indicações, eu falo inclusive assim da minha área, né? Eu sou neurocirurgiã, então o meu dia a dia é muita coluna também. Então eu tenho muito paciente, por exemplo, pós-bariátrica. Perde, e até hoje em dia com o uso de as famosas canetinhas, né? E aí tudo acaba emagrecendo muito rápido.
E essa perda muscular muito intensa, muito rápido, porque na verdade você não perde só muita gordura quando você emagrece muito rápido. E eles vêm pra mim com muito problema da coluna, muito. Porque assim, não tem sustentação. Se você não tem musculatura, você não sustenta essa coluna. E assim, a creatina ajuda nisso. Ela ajuda nessa recuperação muscular. Então assim, inclusive eu recomendo tanto no antes, pensando em cirurgia, paciente pós-bariátrica, pós-emagrecimento muito rápido, para ter essa recuperação muscular. E depois também, porque assim, todos os meus pacientes, eu sempre recomendo fortalecimento muscular. Sim. No pós-operatório. Então, a questão do ganho muscular, do ponto de vista neurocirúrgico, e muitas vezes eu consigo evitar uma cirurgia, de falar assim, olha, você não precisa de uma cirurgia, você precisa fortalecer a musculatura. E para aí que veio a creatina, e para aí que a gente tenta reforçar isso, e a questão do wellness, né? Do ser humano estar bem, entendeu? Da qualidade de vida. E ainda existe aquele mito da creatina fazer mal pros rins. Como que é visto isso hoje do ponto de vista médico? Esse é o principal questionamento de todo mundo, né? Lá atrás, quando a creatina surgiu, ela era vista até como anabolizante, né? As pessoas não entendiam o que era o suplemento, whey protein, creatina, e a galera mais antiga achava que era bomba, porque associava o cara muito marombado ao uso daquilo, e aí fazia aquela associação, né? Os estudos, eles comprovam que não existe dano renal, inclusive para pacientes com algumas alterações renais, com acompanhamento do nefrologista, existem indicações de uso de creatina, com um acompanhamento um pouco mais próximo, né, de um médico, de um profissional habilitado, mas o paciente saudável, o adulto jovem, o idoso que não tem nenhum problema renal, a creatina ela não causa nenhum déficit renal, ela não causa pedra no rim, que todo mundo achava que dava, enfim, você não precisa triplicar a quantidade de água que você toma porque você está usando creatina. Se você estiver usando a hidratação para o seu peso de forma otimizada, já é suficiente para você ter uma vida saudável ali, e é um suplemento que não é um vilão, pelo contrário, ele é o herói do negócio se você usa direito, né? E aí que vem o cálculo de dose por peso, que vem a constância do uso. Inclusive no nosso site tem escrito assim, você pode colocar o seu peso. Ele calcula. Legal. Então no próprio site você tem uma parte que é uma calculadora mesmo, então você calcula através do seu peso quanto é a dose ideal, e aí também tem alguns reforços que a gente pode dar do quanto que você faz de fortalecimento, qual é o seu objetivo, é bem legal. E em relação ao inchaço, a creatina, ela também tem isso de falarem que incha, né? Ela, quando ela atua na célula muscular, ela faz um tropismo por água dentro da célula, né? Então ela acaba tendo uma otimização de puxar mais molécula de água para dentro da célula muscular. Isso vai acabar dando um volume muscular, mas não é um inchaço, né? O inchaço, como a galera conhece aí no termo leigo, ele é o acúmulo de água, em teoria, no que a gente chama de terceiro espaço, que é a parte ali entre a pele e a gordura, né? Como se fosse um edema. Então a galera, por exemplo, incha o pé no calor, a galera que tem problema vascular ou que tem aí um pouco mais de idade, quando chega no verão fica com o pé para baixo, fica com o pé inchado. Aquilo é um inchaço. A creatina não causa aquilo, mas uma parte do volume muscular que ela gera ali, do efeito um pouco mais imediato, acaba sendo por um inchaço, entre aspas, do músculo, mas não da pessoa. Mas não é uma sensação tão, tipo, fácil de ser, porque eu já escutei amigas falando, eu não tô tomando creatina porque eu tava me sentindo inchada, mas eu acho que é outra coisa que você tá tomando. Eu sou uma que já achei que tava inchada, porque eu já parei no passado de tomar creatina achando que tava inchada por causa da creatina, já aconteceu igual isso. A história de que não emagrece porque a tireoide não funciona, né? É mais ou menos ali o mesmo raciocínio. Às vezes pode ser que esteja acontecendo alguma outra coisa e você está associando aquilo, né? Então tem que conversar com a pessoa para entender qual que é o contexto geral que está causando aquilo, para às vezes ter até algum problema associado, né? E não é necessariamente a creatina, ou whey protein, ou academia, enfim, ou falta de água, ou excesso de água, tem vários questionamentos ali que tem que entender o que é. No meu caso não era isso, também depois eu descobri que não era creatina, mas você vai tirando as coisas para tentar descobrir o que é. Natural. E aí descobri com o médico que não era nada daquilo. Natural, mas aquela história, né? Se você acha um problema, você vai ter que tentar descobrir. Muitas vezes, infelizmente, é por eliminação. Do eletrôlitos que você teve os eletrôlitos, recentemente eu tive. E aí ela foi entender, ela falou, nossa, é o eletrólito que eu tô tomando. Quando viu,
Não era. Minha funcionária em casa, a pessoa que trabalha comigo, estava fazendo a comida, ela estava colocando um pozinho daqueles de tempero e aquele negócio tinha 800 de sódio e ela ainda jogava shoyu em cima. Nossa. Quando eu levei os exames pra minha médica, ela falou assim, meu, o que é isso? Ela falou, esse nível de sódio é um nível absurdo. A gente interna quando a pessoa tá com sódio nas alturas como você tá. O que você tá tomando? Eu falei, tô tomando eletrólito. Na hora veio eletrólito, né? Eu falei, não, por causa dos treinos, tô tomando mais eletrólito. Coitado, a gente não tem nada a ver com ela isso. Veio falar pra mim, ela falou, para de tomar isso. Eu falei, nossa, Lu, mas calma, não é assim. Não. Aí eu comecei a lembrar, a menina cozinhando e tal. Daí eu falei, o que você tá fazendo? Ela trouxe o negócio pra mim. Quando eu olhei, eu falei, tá aqui. Matamos a charada, eu sempre entendeu? aconselho, procura auxílio médico, pergunta pro seu médico, entendeu? E aí, juntos, consegue entender o que tá acontecendo. Pra isso que a gente tá aí. Uma intoxicação de caldo quinóa. Era mais ou menos isso, E aí, assim, beleza, creatina é o bichão, é o cara. E aí vieram as gummies, né? Lógico, óbvio, pelo motivo de você não conseguir consumir, é bem mais gostoso. Mas aí, pra quem tem a dúvida, né? Realmente é efetivo, né? Porque a pessoa tá acostumada de tomar no pozinho, é isso. Aí vem uma coisa e fala, não é impossível ser tão gostoso. O que tem de diferente? Explica um pouco aí a questão da gummy em si. Você sabe que eu vou fazer advogado do diabo aqui agora, né? A galera confia pra caramba no pó. E hoje em dia você tem, sei lá, mais de 40 marcas de pó de creatina. Depois que eu entrei nesse segmento, eu vejo que toda semana a Anvisa fecha pelo menos umas 2 marcas de suplemento por má gestão ali do produto, da matéria-prima, enfim. O pó também tem como não ser puro. Só que a galera acha que não, porque o pó fala, é creatina. Já tá aí, né? Existe um laudo que você tem de pureza da matéria-prima, né? A gente usa uma creatina nacional, não é Creapure, porque a importação da Creapure é muito cara. E pra gummy ela inviabiliza. Hoje eu acho que não tem nenhuma gummy no mercado que seja Creapure, então nenhuma tem o selo. Algumas de pó usam, né? Mas assim, a qualidade da creatina natural, da creatina nacional que a gente tem aqui, ela é laudada. Esse laudo é feito por empresas da própria Anvisa, dentro da fábrica, e você tem ali um grau de pureza e você tem um peso de molécula. Então você tem algumas creatinas que tem uma numeração. A nossa é a CreaMesh 200, que é a creatina micronizada, monohidratada, e ela tem um laudo de 99,91% de pureza, que é o grau máximo ali. Não existe 100% de pureza, porque existem algumas outras coisas ali, tem cromo, tem alguns outros metais que acabam vindo junto com a matéria-prima e que é aceitável, não é considerado como uma alteração da matéria-prima. O que, se você for analisar as outras creatinas, elas vão ter também esse mesmo grau de pureza, porque nenhuma atinge 100%. E aí a gente recentemente fez uma vistoria na fábrica, a gente foi lá com a equipe toda para poder pegar os laudos da Anvisa. A fábrica hoje ela é a principal fábrica de produção de gummy do Brasil, e ela foi inclusive condecorada pela Anvisa, que a Anvisa raramente faz isso, porque os últimos 5 anos ela não teve nenhum tipo de anotação, nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de alteração no processo de fabricação de nenhuma das gummies que eles fazem. Legal. Então a gente sempre teve muita preocupação com a qualidade do produto. E assim, eu queria que vocês falassem também da questão do valor, né? Porque a gente sabe que esse é um produto um pouco mais caro do que a creatina em pó. E o que justifica, né? Como que a gente pode falar isso para as pessoas? Para a pessoa falar, não vou porque é muito caro, não consigo fazer esse investimento. Mas como que a gente pode justificar isso? Isso é assim, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor, né? Sim. Então, o preço dela realmente é mais caro do que as outras em pó. Quando você compara com as outras em gummy, é um mercado que tem uma faixa de preço ali muito similar. E isso se dá pela questão da produção mesmo. É uma matéria-prima mais cara de ser produzida, a gummy, ela tem um processo de fabricação que é mais oneroso. Isso faz com que você tenha margens menores e aí tenha que acabar tendo um preço um pouquinho maior. A creatina em pó, se você for parar para pensar, você vai importar 1 tonelada de produto, vai jogar dentro de um pote e acabou, tá pronto, né? Então você não tem processo de cocção. Aqui tem um processo de cocção da goma, você tem a matéria-prima da goma, você tem os adoçantes ali naturais ou artificiais, você tem todo o processo de... existe um processo que é feito de teste de estabilidade da goma, porque o pó ele tá lá pronto. A goma, a gente tem 18 meses de validade do pote na prateleira. Esses 18 meses ele é o tempo máximo que existe de validade para um produto desse segmento, e isso é feito com um teste de 12 semanas
da goma pela Anvisa. Nossa. Então você faz a produção da goma, deixa ela lá na fábrica, testa com uma semana, vê se tem 1,5 gramas por gome, se algum produto decaiu, se algum produto mudou, se a goma perdeu o formato. Se perde alguma E coisa. aí você vai fazendo isso. Porque ela não pode, por exemplo, ela não pode derreter. Sim. Ela não pode. Sim. A pessoa tem que saber que ela tá tomando a dose Exatamente. correta. Não pode Ela tem que melar, saber, não pode Isso, nada. no Brasil, então. temos a Anvisa que, pelo menos e ela essa fica parte... em cima, viu? É Anvisa bem em chata pra cima. caramba, Mas eu acho que tá nesse ponto é bom. certo. Sim, Eu porque acho que tá senão não tem esse certíssimo. controle, né? Tem que fazer E é o isso. custo-benefício que você tá falando, né? Ah, beleza, ai, não vou comprar porque é caro. Mas você não consegue tomar uma semana de creatina em pó. Mas é o tal negócio, você não consegue tomar creatina em pó e tem o que ele falou. Cada dia tem uma marca diferente no mercado, cada dia abrem e fecham fábricas, marcas e tudo. E essa era também uma dificuldade, você encontrar qual marca de creatina é confiável, eu posso comprar, né? Desculpa, E perdão. aí eu vou também fazer uma provocação aí, né? Aí vai depender muito do teu objetivo de vida. Porque se você der uma saída no sábado e for para um bar que seja um bar assim legal, que você vai conhecer alguém, você vai pagar 25, 30 reais numa caipirinha. Total. Aí você vai tomar 3, 4. E aí já deu o preço do pote, que dura um mês. E os seus 120 reais de caipirinha durou um dia. E aí é aquilo, né? Depende muito do teu objetivo. Então, você está pensando em ter uma qualidade de vida melhor, você está pensando em ter uma performance, às vezes, melhor no esporte, você está pensando em ter uma cognição melhor no trabalho, ou, enfim, em casa. Você quer pegar o teu neto melhor do chão, você quer conseguir fazer compra no mercado e carregar a sacola. E aí depende muito do teu objetivo. E outra coisa que a gente também, eu bato na tecla porque era o meu problema, porque muitas vezes, tá bom, você gasta mais barato para você ter o pó. Aí você esquece. Exatamente. E aí você fala assim, cara... Quantos e quantos potes de creatina eu estraguei deixando Exatamente, jogado em aí fica lá e fica metade acaba, entendeu? Eu, por exemplo, assim, eu já virou rotina. Eu coloco no meu criado mudo, entendeu? E não esquece, assim, virou minha sobremesa, sabe? Eu tenho que me controlar. Depois, Eu acho que esse é o único Virou minha problema da Gummy Med. Eu quero comer, eu acordo, às vezes eu chego no treino assim, tomo café, eu penso, uma gamizinha agora, mas eu falo, não, depois do almoço eu vou comer, aí vai então ser eu melhor. uso depois do Não, almoço. e parece que é mentira, né? Essa semana a gente foi pro Riacho e foi treinar e na volta eu gravei no carro. E era verdade, eu saí correndo, catando as coisas todas. Eu falei, se eu voltar à noite, eu não vou, já não vou lembrar da creatina. Eu levei a minha e fui tomando no caminho. Então, sim, é assim, prático, né? É muito fácil. prático. Uma coisa que eu falo pra galera do pó, assim, tem uma galera que não abre mão de tomar de pó, né? Enfim, ou por não querer dizer que vai tomar o Gummy e achar que é meio esquisito, que vão zoar. Isso aí, às vezes, pode ser a solução pro cara que usa o pó e viaja. Porque ele não leva o pó na viagem. Sim. E aí, se ele for fazer uma viagem internacional, o pó vai ficar retido no aeroporto, vai sofrer teste, vai perder dose, não vai ter onde misturar. Então, ele pode usar isso como uma opção para momentos específicos, porque tem uma validade que permite. Sim. Então, pô, em 1 ano e meio você vai conseguir consumir o pote ali, mesmo que você não use todo dia. Se você usar todo dia, vai durar um mês. Então, se você tem algumas situações ali, às vezes atleta que vai competir, é ruim de levar. Isso aí dá pra tomar, às vezes, intraprova, tem um pouco de carboidrato, às vezes uma questão ali pra dar uma enganada no cérebro, dizer que você tá comendo alguma boa coisa. ideia. Estratégia. Bom, e puxando um pouco a sardinha pro nosso lado, somos o Se Liga Nelas, representamos as mulheres, a gente quer saber... para as mulheres, a creatina. Agora sou eu, agora sou eu. Quero saber se tem alguma diferença para nós mulheres o uso da creatina. Olha, eu vou te falar principalmente pela questão de rotina. Eu acho que é uma coisa assim do nós mulheres, a gente é muito multiuso, assim, sabe? Em tudo. Então, é uma correria que a gente quer. Homens, né? Desculpa, homens, mas imagina, assim. não tem como contestar isso. Assim, vou falar meu contexto. Meu contexto de rotina básico, assim. Então, acorda cedo, arruma as crianças, entendeu? Corre pro trabalho, entendeu? Almoça correndo, faz isso, vai pra academia, dá atenção pro marido, faz isso, faz aquilo. Então, assim... eu gosto muito de um docinho, então, assim, aquele docinho, assim, no final do dia, entendeu? Comer a Gummy me fez um pouquinho saciar até essa vontade do docinho, sabe? Então, assim,
me deu uma melhora cognitiva, de vontade de fazer as coisas, de disposição, uma privação de sono por causa das crianças, entendeu? A rotina muito pesada de trabalho. E a questão da musculatura, para mim, fez uma baita diferença, assim, sabe? Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma sobrecarga no dia a dia muito grande, muito intensa. A gente precisa tanto dessa melhora cognitiva como muscular. Então, assim, e isso se encaixa no que a gente, na nossa rotina. Então, isso se encaixa no deixar na bolsa e partiu pra vida, entendeu? Então, assim, fez muita diferença e no final das contas, a maior parte dos pesos seriam 2 gummies, então é prático, entendeu? Então, eu acho que realmente se encaixa pra gente. Na rotina mesmo. Na rotina. E aí, se a gente falasse, se realmente virasse um hábito diário para as pessoas, se a gente conseguisse implementar a creatina, o que isso poderia efetivamente ajudar para quem consegue tomar? E quais são os principais benefícios para quem é mais leigo, assim, só pra gente deixar bem claro? Quer falar ou eu falo? Por favor. Ó, sem dúvida, tá? Isso é comprovação científica, isso é do ponto de vista médico mesmo, que a gente quer dizer. Cognitivo, com certeza. O que significa cognitivo, né? É o aprendizado, é o lembrar das coisas, é a memória, é o dia a dia, entendeu? Aquela coisa que da rotina de você tentar fazer um cálculo. Então, essa rapidez de pensamento melhora. Força muscular, do ponto de vista de recuperação e melhora muscular. Então, o nosso músculo, ele precisa disso, ele precisa da creatina. Então, ele vai fazer um fortalecimento muscular e vai te ajudar a fazer uma recuperação muscular. Isso é totalmente comprovado. Pra você ter uma ideia, nesse ponto, tem uma meta-análise que foi feita grande da parte muscular, que comparou populações homogêneas, né? Então, homens e mulheres da mesma idade, com a mesma composição corporal, que tem o mesmo tempo de treinamento diário, com o mesmo tipo de exercício, para não ter viés, né? E um grupo tomava creatina, um grupo não tomava creatina. O grupo que tomava creatina, isso medido por bioimpedância, teve um ganho de massa magra de 2,5 vezes com relação ao grupo que não tomava. Então é como se o grupo que tomava ganhou 10% e o grupo que não tomava ganhou 10% de massa, o grupo que tomava ganhou 25%. É isso. É uma coisa assim. Eu não lembro certinho. Vamos manter a creatina. Vamos para a creatina. Essa Mas, de novo, eu reforço a importância de todo dia. Tem que ser todo dia e tem que ter. Não adianta também treinar, né? Não dá pra colocar só não adianta que pra parte muscular. Sim, pra parte muscular. Pra quem ganha massa. Não, pra parte muscular. Isso é um questionamento também que a pessoa faz pra mim. Pô, eu não tomo creatina porque eu não malho. Não existe mais isso, né? Isso é um conceito antigo e falo, beleza, você não malha, você faz conta, você vai no mercado, você olha ali, você calcula alguma coisa, você pensa nas coisas que você faz, ou então às vezes você não malha, mas você trabalha aí no mercado financeiro, no escritório, você tem alguma coisa que te faz ter um raciocínio intenso ao longo do dia. Legal. Você está exercitando a tua mente. Então, ou um idoso mesmo que vai fazer uma fisioterapia, que vai fazer uma reabilitação, que teve uma perda muscular, da ponto malhar de vista também é uma coisa muito interessante. Não é só um malhar indo para musculação e pegar peso, entendeu? Tem os outros padrões a grande questão é recuperação muscular e fortalecimento muscular. Então, assim, eu reforço a importância dos idosos, dos pós-bariátrica, dos emagrecimentos muito grandes, que tem que ter um fortalecimento muscular. Então, assim, não precisa ser só academia, musculação e o bombado da academia, de jeito nenhum, entendeu? Mas uma boa fisioterapia, você fazendo a creatina, um fortalecimento com pilates, que eu reforço muito, meus pacientes todos fazem pilates na vida. Porque a fisioterapia e o pilates para alguém que é, entre aspas, sedentário, que está passando por um pós-operatório, uma reabilitação, ele gera um gasto em METs, que é uma escala de esforço, que é considerado como um malhar. Tá. A galera associa muito malhar a puxar ferro, mas existe uma escala que se chama MET, M-E-T. E essa escala, ela mede o esforço de atividades na vida da pessoa. Tá. Então, talvez vocês que são triatletas consigam atingir um MET de 3 pedalando 100 km.
Mas a minha avó, por exemplo, que tem 88 anos, ela atinge um match de 3 fazendo uma hidroginástica. E a hidroginástica pra você não é um exercício, Não é nada. mas pra ela é um puta exercício. Sim. E aí ela tá malhando. Só que ela acha que não. Sim. E a galera que tá caminhando na praia, às vezes, tá malhando. Um cara que é ex-fumante ou que é fumante, tá tentando melhorar de vida, ele tá gerando esforço em estímulos que não são tão grandes pra uns, mas que são relevantes pra ele. Mas e no sedentário, ele também, tipo, ele ajuda na manutenção desse... você tá falando da perda, né? Da perda sim. muscular e tal. Na manutenção, se o cara não fizer nada, ela ajuda? Não. Tem que ter estímulo. Tem que ter alguma Tem que ter coisa. estímulo. Né? Do Tá. ponto de Parte vista muscular, muscular, dúvida precisa minha, ter né? estímulo. Tem que ter Tá. estímulo. Não. Pra cognição, não. Mesmo que você, Sim. sei lá, não... Até porque não o estímulo lê é o nada, tempo. Mas É. tá vivendo, tá estimulando. Tá funcionando. Mas né? pra ter o fortalecimento muscular, Tá, você precisa tem que ter ter algum alguma tipo coisa. de... E aí a pergunta que não quer calar. Temos morango intenso, né? Meu favorito. Blue raspberry, Meu favorito? seu favorito. Eu queria saber, por que vocês escolheram esses sabores e se tem novos que vêm aí? Porque Olha, eu vou gosto te de falar que a diversidade. gente... Já queremos Nós experimentamos saborear. tanta coisa. E foi assim, foi até engraçado, porque foi uma coisa meio caseira, né? E aí a gente colocou, foi a Bisa, entendeu? Foi a avó, foi a gente, foi a criança, foi todo mundo experimentou. E esses foram os sabores que realmente agradou todos os bom. mundos, entendeu? E agora... E aí também, assim, a gente inicialmente lançou só 2 sabores por alguns motivos, né? O primeiro que foi uma empresa que a gente começou do zero com recurso tudo nosso. próprio, né? Simplesmente em Então, agosto, gente. Não tem nenhum ano. Deixar então, claro isso. então. O início do projeto foi começo de agosto de 25 e ela entrou no mercado 20 de outubro de 25. Então a gente vai fechar em 90 dias, dia 20 agora. Chocada. Né? Acho que é Hoje. E é isso. Parabéns! Aniversário! E aí a gente escolheu 2 sabores porque dá uma opção, né? Porque nem todo mundo vai preferir o mais Sim. doce. A diferença, inclusive, do morango, ele é um pouco mais docinho. Alguns dizem que tem cheiro de Sete Belo, outros de Danoninho, ou tem alguma lembrança ali de doce da infância. O Blue Raspberry também é meu favorito, tem um azedinho no final, então é um paladar um pouquinho diferente. A gente deve lançar um terceiro sabor ainda esse ano, que a gente está estudando qual ainda. Não, Quem sabe a gente traz pra vocês pra fazer spoiler. Nossa. Pra vocês experimentarem também. E além disso, a gente também vai lançar outros produtos dentro do portfólio ao longo da existência da marca, né? A ideia da marca, o valor principal que a gente traz é o seguinte: os suplementos que a gente vai lançar vão ser todos na apresentação de gummy, porque a gente entende que é uma experiência sensorial melhor, mais gostosa. Isso ajuda na questão da adesão e até da felicidade da pessoa de estar tomando ali um negócio gostoso. E tem que ter embasamento científico. Então a gente não vai vender coisas que Placebo, sejam ali né? simplesmente marketing que a gente sabe que tem no mercado aí, para poder tirar dinheiro da galera que junta ali para comprar um suplemento. Então Sim. o suplemento que a gente estiver vendendo vai ter relação com melhora na qualidade de vida. Legal. Eu quero que a pessoa que tome tenha realmente um impacto de estar tomando aquilo e consiga perceber isso na rotina dela. E Cris espera ansiosamente, porque se é o docinho dela, ela fica guardando pra de noite. Se tiver, quanto mais a linha ampliar, mais ela vai ter com docinho. certeza. Lembrando que eu tenho sócios em casa, né? Como eu tenho você. sócios Que também. a minha creatina já tá sendo usada também. O nosso público majoritário acaba sendo a mulherada, né? Então as mulheres aderem mais ao formato de gummy, mas os homens roubam. O que as mulheres É o que tá acontecendo. Porque eles não querem comprar e assumir que estão tomando gummy, que estão gostando, mas eles estão roubando da esposa, da namorada. Então vai ter que comprar junto agora. E aí o lançamento, né, que vocês estão planejando aí, que você falou que ia contar o spoiler aqui pra gente. Indo muito de encontro também nessa questão da parte cognitiva, a creatina ela não tem relação com o sono nenhuma, mas o fato de você ter uma fadiga mental menor no final do dia faz com que você tenha uma qualidade de sono um pouco melhor. Então, indiretamente, você acaba tendo ali um anoitecer um pouco mais calmo, um pouco menos penoso, né? Um pouco menos intenso. Isso faz você dormir melhor. E aí um outro suplemento que também faz uma diferença legal, que a galera tem bastante adesão, tem bastante estudo científico também mostrando em diferentes doses vários efeitos, é a melatonina. Ah, legal. E aí aqui ninguém sabe ainda, a gente está
falando Tadã. em primeira mão, Anunciando. mas a gente já tem um lote de melatonina solicitado para a fábrica, a gente deve conseguir colocar no mercado aí em metade de fevereiro, provavelmente, ou início de março. Olha aí, Mas nesse Cris. primeiro trimestre aí, Olha. a gente já vai ampliar o portfólio para Já vai ter o docinho da noite. Cara, eu quero creatina de tudo na minha mesa semana que vem. E essa melatonina vai ser gostosa também, parecida com a de morango, mas um pouco mais suave. A gente vai trazer sabor de uva. Gosto. legal. Bem legal. Eu quero pré-treino, Bem ó, precisando de pré-treino. Também Amiga, tem comprou whey. Será que tem whey de gummy? Olha, o whey Futuras. tem whey de gummy. Deve ser- É, Imagina quanta gummy tem que comer pra poxa, É, o problema é justamente é, esse. A muita Anvisa ela quantidade. libera 8 gramas de proteína para cada goma, como regulamentação. Tá. Então, para você faz a goma de 8 gramas e aí você coloca quantas gomas você quiser dentro do pote, Sim. né? Mas se você for parar para pensar, normalmente as pessoas tomam aí de 2 a 3 doses de whey por dia, de 30 Nossa, gramas muito- cada dose. é. Então, Imagina. vão ser quase 4 Muita gramas coisa. de 8, 3 vezes ao dia. Imagina, precisa viver de Vai ter gummy. que ser uma barra, não vai aí ser uma você gummy, vê. né? E a gummy ela é um pouco mais dura também. É, por causa Porque da a quantidade de consistência, proteína né? ela acaba dando muita consistência na goma. Isso é um problema inclusive com magnésio, por exemplo. Magnésio em gummy, nos Estados Unidos tem algumas, né? Porque a regulamentação lá é diferente da cocção da goma, mas os daqui são muito duros, elas Tá. viram tipo um house, assim, então não fica legal, sabe? Ô Henrique, então, Henrique e Erika, pra quem quiser comprar a Gummy Med agora, conhecer oficialmente, vai ter no nosso evento, quem for no evento do Se Liga Sim, Nelas, vai vamos. ter Gummy Med, vão poder experimentar. E aqui em Santos a gente tem alguns pontos, né, e também tem no site. Sim, a gente está hoje com um ponto na Sub 8, né? Que eles são parceiros nossos também, lá se consegue Também tem comprar. cupom do Se Liga Nelas, você pode comprar em todos os Vale. lugares. Pronta entrega, né? Então o benefício Legal. de comprar no ponto físico é que você não paga frete. Uhum. Apesar do frete no nosso site ser bem em conta e a entrega ser bem rápida, né? A gente tem monitorado isso, como a operação está no começo, a gente tem monitorado bem a experiência do usuário, né? Que a gente fala. Então, eu tenho falado com todas as pessoas que eu conheço que compraram para entender os gargalos que a gente tem dentro da operação que precisariam mudar, né? Então, Legal. desde o acesso ao site, a seleção dos produtos, a confecção do carrinho, a experiência ali de receber o rastreio, de receber o e-mail, entender como que o produto chega, quando ele chega, isso tudo aparentemente está sendo bem agradável para as pessoas. E o Bistrô 14 é um parceiro nosso também, ali na esquina na Costa com a Tolentino. Lá também tem produto e quem me conhece ali, a gente também consegue pegar com a gente. A gente também pode pedir. Também. a pode gente chamar dá a uma gente. creatina Nelas também pra tá, vocês. pode ser um ponto Um aí ponto. de distribuição. É verdade. E tem o e-commerce no site, Legal. né? Que é gummimed.com.br e tem o @ do Instagram também, que é gummimed.oficial. A gente está alimentando ainda a rede, né? 90 dias não deu para criar tanto conteúdo assim, mas a gente está tentando manter uma postagem bem regular ali. A gente quer começar a trazer mais conteúdo científico igual a gente está trazendo aqui para as pessoas. Legal. Sim. Então até um outro spoiler aí que também ninguém sabe, mas que está então um projeto está sendo desenhado para poder iniciar nesse primeiro trimestre, é um canal nosso no YouTube. Ah, que legal. E aí a Legal. gente vai trazer meio que um formato de bate-papo, eu e ela, e Conteúdos. convidados, para poder falar sobre suplementação, sobre gummy, sobre qualidade de vida, esporte. Agora que eu tô no triatlo Então também, você né? virou, você já... É verdade, você vai ter que voltar aqui pra triatleta, falar né? da Pra contar. melatonina e pra falar do 73 que ele vai fazer projetinho de também. setembro, É isso né? aí. Isso aí. Só mais uma coisinha pra fazer, né? Pouca coisa só na minha poucas, vida, tá pouca tranquilo. Fechou. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a obrigada. gente. Muito bom, Foi muito bate-papo com gostoso. vocês. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes aí com a nossa parceria, agora suplementadíssimas. Ninguém Sim. esquece mais creatina em Mais casa, forte. né, Lu? Não, agora a creatina E todos vocês os vão dias. acompanhando a gente aí, vão vendo como nós estamos ficando fortes e Diminuindo mais pace. pace, mais bonitas, mais inteligentes, mais Sim. fortes. E ainda comendo gummy, gente. Chega de pó de creatina, hein, pelo amor de É Deus. Pelo amor isso, de nunca Deus. mais. É Obrigada, isso, galera. Obrigada, então, Obrigada. gente. Obrigado, Nos a gente vemos em agradece. breve. E muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Agradecer nossos apoiadores, obviamente, a Gummy Med, né? Thermomix, Wido, Movimento Abaixado e Sub 8. E é isso aí, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.